Olá pessoal, aqui quem fala é o irmão Josué e é com grande prazer que eu estou gravando mais esse vídeo no canal que se chama Estudos Bíblicos, Bíblia, Alimento Espiritual. Nós estamos no vídeo 10 do canal, no tema 1, na aula 10 do tema 1. E que tema 1 é esse? Escatologia Bíblica, o estudo do fim dos tempos, e nós estamos na lição 10 desse tema de escatologia, que tem como título As Bodas do Cordeiro. Eu vou aparecer de novo aqui na tela porque eu gostaria de fazer um comentário em relação a isso. Irmãos, essa aula é uma aula fantástica. O assunto é fantástico. Por quê? Porque nós vamos ver nessa aula que as bodas do Cordeiro é um evento que vai acontecer no céu que não é a vida eterna. Certo? Então, a vida eterna vai ser mais ou menos como a nossa rotina. E já as bodas do Cordeiro é uma festa preparada para aqueles que não negarem Jesus e viverem para Ele. Então, esse evento vai ser uma coisa extremamente brilhante. Vai ser diferente da vida eterna. A vida eterna nós teremos vamos por assim dizer, uma rotina. Esse evento vai ser uma coisa gloriosa, grande, que está nos esperando. Então, que os irmãos aproveitem essa aula, que tem como tema, o título, As Bodas do Cordeiro, porque foi um grande prazer preparar essa aula. E eu acredito também que será um grande prazer os irmãos aprenderem sobre essa festa que tem como título As Bodas do Cordeiro. Os tópicos anteriores nas aulas sobre escatologia, incluindo o Apocalipse, nós estudamos sobre o princípio das dores, sobre o arrebatamento da igreja, nós vimos a grande tribulação, incluindo o anticristo, na última aula. E a aula de hoje é essa que está aí de Codiúva, as bodas do Cordeiro. Nós ainda vamos estudar nas próximas aulas sobre a segunda vinda de Cristo, como será, sobre o milênio, o Armagedon, o julgamento do trono branco e a vida eterna e a morte eterna. A aula de hoje é esse título aí, Codiúva, as bodas do Cordeiro. E essa lição 10 está dividida assim. Introdução vai explicar o que é essa festa. No tópico 1, onde essa festa acontecerá, o local. O tópico 2, quando a festa acontecerá. No tópico 3, nós vamos estudar sobre o casamento judeu e ver que quando Jesus explicou sobre as bodas do Cordeiro, ele estava fazendo uma comparação com o casamento judeu. Depois nós vamos estudar no tópico 4 sobre os noivos. E no tópico 5, Jesus falou uma parábola sobre o casamento do príncipe, e nós vamos ver também essa parábola, e aí nós vamos para a conclusão da lição. Então nós vamos iniciar com a introdução, o que é esse evento chamado de As Bodas do Cordeiro. Certo? O que é o evento? As Bodas do Cordeiro. Fazendo um resumo do que é o casamento entre Cristo e a igreja. Certo? É o cumprimento da promessa de Jesus. Por quê? Porque na antiguidade Deus Pai fez uma promessa a Abraão, quer dizer, o povo de Israel, e Deus Filho, que no caso é Jesus, ele fez uma promessa à igreja. Certo? São duas promessas diferentes, e nós vamos ver versículos agora que mostram a promessa que Deus Pai fez a Abraão e a promessa que Deus Filho, Jesus, no caso, fez à igreja. Vamos ver esses versículos? Gênesis 17, 7 mostra a promessa que Deus fez a Abraão. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, quer dizer, uma aliança que não vai se acabar, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Então nós temos aí uma promessa feita de Deus para Abraão nos tempos antigos. E aí agora nós vamos ver em João, capítulo 1, os versículos 11 e 12, um paralelo e uma transferência entre a promessa de Deus e a promessa que Jesus fez. Porque Jesus fez para um outro grupo, e nós vamos ver exatamente agora. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quer dizer, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, para Israel, e aí o que acontece? Jesus veio como sendo filho de Deus para o povo de Israel, e Israel não recebeu. Mas a todos quanto o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Esse texto de João mostra que Jesus veio para, né, aqueles que tinham a promessa, eles não aceitaram, recusaram, e aí Jesus fez uma outra promessa para todos aqueles que o receberam. E quem são esses que o receberam, já que Israel não recebeu Jesus como Filho de Deus? Em João, no capítulo 14, os versículos 1 a 3, mostra Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos colorir essa promessa feita por Jesus, essa aliança feita por Jesus, e entender essa promessa por partes. Primeiro, na parte amarela, Jesus está dizendo: não se perturbem, certo? Não fiquem perturbados. Muito bem. Para quem Jesus estava dizendo isso? Ele estava dizendo para os judeus? Não, e a gente vai ver exatamente na primeira linha em vermelho aí. Credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus estava fazendo essa promessa para quem crê em Deus, e os judeus creem em Deus, mas ele também estava dizendo para crer nele. E os judeus, como a gente acabou de ver em João 1, Jesus veio para os judeus e os judeus não o receberam. Então a promessa que vai ser feita aí agora é feita para quem crê em Deus, mas também crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Ele está deixando bem claro: não fiquem perturbados, creiam em Deus e creiam também em mim. Aí agora ele começa a fazer a promessa dele. Na casa de meu pai, quer dizer, quem está prometendo é o filho. Na casa de meu pai há muitas moradas. Onde é a casa do pai de Jesus? No céu. Não é aqui na terra, porque o mundo jaz do maligno. Então, na casa do meu pai, que é o céu, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Então ele já está fazendo aí a promessa dele para quem crê nele. E os judeus, eu quero deixar bem claro, e vou repetir de novo, os judeus não creem até hoje em Jesus. Pelo menos o judaísmo. Se um judeu crê em Jesus, ele passa a ser evangélico. Ele tem que sair do judaísmo e passar para o cristianismo. Ele pode continuar sendo judeu como como nós somos brasileiros, né? A etnia dele. Mas a nacionalidade do judeu, mas sendo do judaísmo, o judaísmo não crê em Jesus como sendo filho de Deus. E aí ele está dizendo que vai preparar lugar para quem crê nele. E aí na parte azul está dizendo, né? E quando eu for e vos preparar lugar, agora Jesus vai fazer uma promessa: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus está deixando bem claro que essa promessa está sendo feita por ele e não por Deus Pai. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando a Trindade está falando, a Trindade usa o plural, nós. Façamos o homem à nossa imagem. Certo? Mas nessa promessa Jesus está deixando bem claro: Deus Pai fez uma promessa perpétua a Abraão. Eu vim para esse povo, né? Jacó, o neto de Abraão, recebeu o nome de Israel. Eu vim para Israel, que meu pai tinha feito uma promessa para ele, perpétua, mas eles não me receberam. Então agora eu vou fazer uma promessa para todos os que creem em Deus e creem também em mim. Certo? Todos aqueles que o receberem terão direito de serem chamados filhos de Deus. Então Deus, Filho, Jesus, ele fez uma promessa diferente de Deus Pai. Ele fez uma promessa para todos aqueles que o aceitassem como único e suficiente Salvador. Portanto, uma promessa para a igreja. Algum judeu, se quiser participar dessa promessa, precisa passar a ser igreja. E aí, Deus Pai vai cumprir a promessa que fez a Israel. Já que Israel não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, ele vai cumprir na segunda vinda dele, que não é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento acontece antes da grande tribulação, e aí o povo de Israel aceita Jesus como único suficiente Salvador durante a grande tribulação, e após 7 anos, né, depois do arrebatamento da igreja, que é o cumprimento do que Jesus prometeu à igreja, depois de 7 anos é que tem a segunda vinda de Jesus, onde ele vem nos céus com a igreja para resgatar Israel, para que Deus cumpra a promessa que fez a Israel. Então, Jesus fez uma promessa à igreja, em João 14,
e ele vai cumprir no arrebatamento da igreja. Deus Pai fez uma promessa perpétua a Abraão, e depois de 7 anos que Jesus cumpria a sua promessa para a igreja, na segunda vinda de Jesus, com a igreja, aí sim Deus vai cumprir a promessa que ele fez a Abraão, uma aliança perpétua, porque Israel vai aceitar Jesus como único, suficiente Salvador durante a grande tribulação. Então, o que é as bodas do Cordeiro? É o casamento entre Cristo e todos aqueles que creem nele e foram feitos filhos de Deus. É uma promessa feita por Jesus à igreja. Eu espero que os irmãos tenham entendido essa introdução, o que é as bodas do Cordeiro. Casamento entre Cristo e igreja, certo? Então, no tópico 1 agora nós vamos ver onde essa festa acontecerá. O local, onde será as bodas do Cordeiro? Mateus 26, 29 diz isso. O próprio Jesus dizendo: e digo-vos que, desde agora, não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, as bodas do Cordeiro não acontecerá aqui na terra, ela acontecerá no céu. Certo? Onde será o local das bodas do Cordeiro? No reino do Pai de Jesus. Então, essa festa onde Jesus vai nos convidar, né, o casamento de Jesus, será no céu. O local é bem definido. Eu vou beber convosco, de novo, vinho, no reino de meu Pai. Então, qual é o local das bodas do Cordeiro? O céu. Nós vamos agora para o tópico 2. Quando acontecerá? Certo? Essa festa onde Jesus vai nos servir, vai comer juntamente conosco, né, esse grande banquete espiritual, que será uma coisa esplêndida, e eu estarei lá, e espero que quem esteja assistindo essa aula também esteja sendo recepcionado pelo próprio noivo. Quando é que vai acontecer? Nós temos aí o evento do arrebatamento da igreja, e temos um período de 7 anos. Na terra vai estar acontecendo a grande tribulação, e em paralelo a isso, no céu, vai estar acontecendo essa grande festa chamada de As Bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a igreja. E aí, irmãos, Israel não vai participar das bodas do Cordeiro, certo? Israel, quando esses 7 anos acabarem, será resgatado na segunda vinda de Jesus, porque a segunda vinda de Jesus não é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja acontece, né, a qualquer momento. Nós estamos esperando de forma iminente, e depois de 7 anos acontece a segunda vinda de Jesus, ele vindo com a igreja para resgatar Israel. Então, quando acontecerá? Acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Mateus 25, do 6 ao 10 diz: mas à meia-noite, e esse meia-noite é exatamente o horário, o momento exato do arrebatamento da igreja. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-vos para vós. Aí está tendo um diálogo entre as 5 virgens prudentes, quer dizer, os crentes preparados para subir, e as 5 virgens imprudentes na hora que o arrebatamento for anunciado. Quem são essas 5 virgens imprudentes? Os crentes que não estão preparados para subir, que vão passar pela grande tribulação e vão ter o direito à vida eterna na segunda vinda de Jesus, juntamente com Israel. As virgens loucas vão ficar aqui para passar pela grande tribulação. E aí continua no texto: e tendo as virgens loucas ido comprar o azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, quer dizer, para o casamento. E fechou-se a porta. Isso está escrito em Mateus 25, do 6 ao 10. Então, o que é as bodas do Cordeiro? O casamento de Jesus e a igreja. Onde acontecerá? No céu. Quando acontecerá? Depois do arrebatamento da igreja. Agora, no tópico 3, nós vamos entender o casamento judeu, que foi a comparação que Jesus usou, né, para explicar como seria essa grande festa. Então vamos lá. Como é o roteiro do casamento judeu, pelo menos na época, certo? Possa ser até que esse roteiro se aplique a hoje, mas na época de Jesus o casamento era assim: o pai do noivo assume o compromisso de casamento junto com o filho,
e os noivos não se veem por um período até o casamento. O que acontece? Depois do jovem assumir o compromisso com a noiva, ele se ausenta para a casa do pai dele e lá ele vai construir uma câmara nupcial sob a supervisão do pai. E quando o pai entender que está pronta e aprovada aquele local onde o casamento deve acontecer, é que ele permite que o filho venha buscar a noiva na dita cerimônia de casamento. Então o noivo, ele faz a promessa, vai para a casa do pai e depois que ele prepara a câmara nupcial, ele vem e leva a noiva. Certo? Então tá aí o roteiro. O noivo assume o compromisso, vai preparar a câmara nupcial na casa do pai, volta depois de um tempo para buscar a noiva para o casamento. E nós vamos ver agora todo esse roteiro judeu dentro do texto em que Jesus fez a promessa em João 14. E eu vou dividir em 3 cores, né? Quando o noivo assume o compromisso, que vai ser na casa do pai, de azul, né? E de verde, ele voltando para buscar a noiva. Olha só, João 14, os versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então o tópico 2 aí, de que ele vai preparar a câmara nupcial na casa do pai, está escrito nessa parte azul aí. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Quer dizer, se na casa do meu pai não tivesse um local apropriado para vocês, que é a noiva, eu não teria feito a promessa, vou preparar lugar. Vou preparar lugar é exatamente o noivo assumindo o compromisso, o noivado. Eu estou indo para a casa do meu pai preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, quer dizer, quando a câmara nupcial para o casamento estiver pronto na casa do meu pai, e aí a parte 3 aí, né, de verde, depois de um tempo ele volta para buscar a noiva, tá aí a promessa. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então o texto de João se aplica bem direitinho exatamente ao roteiro do casamento judeu, onde o noivo assume o compromisso, vai para a casa do pai, prepara a festa do casamento, a câmara nupcial, e depois de um tempo volta para buscar a noiva. Vamos ver mais alguns versículos que falam sobre isso. Apocalipse 19:9 diz: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então esse evento é inegável, irmãos. As bodas do Cordeiro, a Bíblia deixa bem claro que vai acontecer. Apocalipse 19:7 diz: Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então esse evento, irmãos, ele vai acontecer, certo? Para quem crê na Bíblia, de que a Bíblia é verdade. Nesse tópico 3, esses versículos estão deixando bem claro. O casamento do Cordeiro vai acontecer e a noiva está para se aprontar. Então nós vimos agora no tópico 3, né, o casamento judeu, e que Jesus fez a promessa baseando-se nesse casamento. Agora nós vamos ver no tópico 4 os noivos. Porque, irmãos, nessa aula eu estou afirmando que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Mas a gente precisa ver isso dentro da Bíblia. Será que realmente essa minha opinião de que a igreja é a noiva e que Jesus é o noivo tem dentro da Bíblia dizendo isso? Ou é Josué que está dando a opinião dele? Vamos ver agora no tópico 4. Exatamente quem é o noivo, vendo isso dentro da Bíblia em versículos, e quem é a noiva. Será que a noiva é Israel? Josué está dizendo aqui agora que é a igreja, mas será que é Israel que é a noiva do Cordeiro? A gente vai confirmar agora em versículos, certo? Olha só esse versículo de Apocalipse 19:7, que aliás a gente já leu. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Então o casamento aí, né, tá mostrando que o noivo é o Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou, mas esse versículo não está dizendo quem é a noiva. Quem é essa esposa que está pronta. Só está mostrando quem é o Cordeiro. Muito bem, que o noivo é o Cordeiro. Muito bem, mas quem é o Cordeiro? João 1:29 diz: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo bem, irmãos, que nessa imagem aí não está a imagem do Cordeiro, está a imagem do leão da tribo de Judá vindo buscar sua noiva. Mas João declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus. Era, é e continuará sendo. Então esse versículo
já prova que o noivo é Jesus. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora nós vamos ver vários versículos que comprovam quem é a noiva. Certo? Muito bem. Jesus é o noivo? É. Quem é a noiva? Vamos ver agora nesse tópico 4. Né? Apocalipse 21, 9 diz o seguinte: E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, quer dizer, quem está falando isso aí é João, né? Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Esse texto não está mostrando ainda quem é a noiva. Só está dizendo que existe uma noiva, e o anjo chegou para João e disse, venha que eu vou te mostrar. Irmãos, essa cena gloriosa que os irmãos estão vendo na tela aí foi o que João viu. João viu Jesus entrando com a noiva dele, sendo recebido pelos anjos, uma festa maravilhosa. Olha, o cristão que subir no arrebatamento da igreja, ele vai ficar mais arrepiado, vai ser uma cena esplendorosa de se ver, mais na festa do que na vida eterna. Quando chegar a Nova Jerusalém, né, onde Deus estará conosco, onde nós vamos passar a eternidade, né? Os novos céus e as nova terra, que nós ainda vamos estudar em outra lição, vai ser um local lindo, ruas de ouro e cristal, descreve, né, o rio da água da vida. Então, o local onde a vida eterna vai acontecer é um lugar belíssimo, mas eu acho que não será comparado com essa cena que nós estamos vendo agora, né? O cristão, ele vai ver exatamente a entrada celestial para as bodas do Cordeiro. Irmãos, eu estou esperando com uma ansiedade grande por esse dia. Apesar da Bíblia dizer, né, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas isso causa uma ansiedade positiva, vamos por assim dizer, no cristão. Chegar para as bodas do Cordeiro juntamente com o noivo. Mas esse versículo vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro, ainda não diz quem é a esposa. Tá certo? Vamos ver outros versículos. Apocalipse 21, 24 a 27, começa a dar sinais, mas ainda não prova quem é a noiva do Cordeiro. Certo? E as nações dos santos andarão à sua luz, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não haverá nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aí está mostrando pessoas de todas as nações e que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quer dizer, não está falando aí de Israel, mas esse versículo ainda não prova quem é a noiva. Vamos ler Apocalipse 5, 9. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Aí está falando que Jesus comprou um povo que creu nele, que aceitou ele como único e suficiente Salvador, de todos os locais do planeta, mas ainda não prova quem é a noiva do Cordeiro. Vamos agora para Efésios 5, 25, 27, 31 e 32. Aí sim mostra quem é a noiva do Cordeiro. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso é um conselho, né, que Paulo está dando para o homem que quer casar. E aí ele continua, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Aí está falando de casamento. E serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Esse texto aí mostra que Cristo amou a igreja e que, da mesma forma que Cristo vai se unir com a igreja como sendo sua esposa, o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir a sua mulher. Então, esse texto mostra que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva do Cordeiro, certo? Então, quem são os noivos? Jesus é o Cordeiro de Deus, o noivo. A igreja, e não Israel, é a noiva. Nós vamos agora para o tópico 5, ver a parábola do príncipe. E isso está escrito em Mateus
capítulo 22, do 1 ao 14, certo? A parábola do casamento do príncipe. E aí, esses são os personagens que aparecem na parábola. Eu vou explicar como a parábola é contada. Nós vamos ler a parábola já transferindo para a parte espiritual e depois a gente volta para esse slide para ver a parte espiritual. Então nós vamos, a parábola ela é contada de forma material e Jesus explica depois a parte espiritual. Então vamos ver agora como é a parábola material. Nós temos aí um rei, cita também um príncipe. Nós temos aí um grupo de arautos, o primeiro grupo de anunciadores, porque arauto é um anunciador de uma notícia. Nós temos o grupo 2, que é enviado, o grupo 3 e os convidados. O que é a parábola? Um rei prepara o casamento do seu filho, o príncipe. E aí ele tem os convidados, né, que ele quer que participe da festa. E ele manda o primeiro grupo de arauto, de anunciador, falar para os convidados: olha, venham para o casamento do príncipe. E aí esses convidados, cada um dá uma desculpa: não posso, eu estou ocupado, eu tenho que olhar ali uma fazenda, uns bois que eu comprei. Eles inventam desculpa e não querem ir. Aí o rei manda um segundo grupo de arautos. O que acontece com esse segundo grupo? Os convidados ficam com raiva e ultrajam esses segundo grupo de arautos. Quer dizer, eles humilham e matam o segundo grupo. E aí o rei fica sabendo, fica com raiva e manda um terceiro grupo de arautos, dizendo: se os convidados não eram dignos e não querem vir para a festa, recolham de todas as ruas quem vocês encontrarem. Tá certo? Quem vocês forem encontrando, vocês tragam para o casamento do meu filho, porque o casamento vai acontecer. Acontece que essas pessoas são anunciadas e elas chegam na recepção e elas têm que usar pelo menos uma roupa que combinasse com o casamento. Mas ele encontra entre os convidados que foram recolhidos nas ruas um que não está com roupa nupcial, e aí ele expulsa aquele convidado que não está adequado para a festa. Vamos ler, isso aqui é a parte material da parábola. Vamos ver agora o texto, que diz o seguinte: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei. Esse rei é exatamente Deus Pai, que celebrou as bodas de seu filho. Esse filho é Jesus. E enviou os seus servos. Esses servos são os profetas do Velho Testamento que anunciavam que o filho estava por vir, a chamar os convidados. Quem eram os convidados? Os judeus que estavam debaixo da promessa de Deus. Então os servos foram para chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir, quer dizer, os judeus não aceitaram Jesus como sendo o príncipe. Depois enviou outros servos. Esse segundo grupo que veio anunciar a mesma coisa foi exatamente, na minha opinião, o pessoal da época de Jesus, o próprio Jesus e João Batista, dizendo: dizei aos convidados, quer dizer, os judeus, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Então, João Batista, foi com Jesus e anunciou. Eles, porém, os convidados, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Quer dizer, João Batista foi morto por anunciar que o reino era chegado, e Jesus também. E o rei, quer dizer, Deus Pai, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Quer dizer, a gente sabe que Israel foi perseguido, após Jesus ir aos céus, e se espalharam entre as nações. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos quanto encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quando encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Quem é, irmãos, esse terceiro grupo de servos que foi procurar nos caminhos? Eu e você, que recebemos a obra missionária quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então esse terceiro grupo é exatamente nós. A igreja está indo anunciar
casamento, o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus. E aí recolheram-se bons e maus. Quer dizer, as virgens prudentes e as virgens imprudentes, todo mundo junto. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, quer dizer, as virgens imprudentes que não estavam com o azeite em dia. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupcial? Quer dizer, quando o noivo chegou, a pergunta foi feita: cadê o azeite de vocês? E ele emudeceu. Claro que ia emudecer, porque está dentro da igreja, o crente brincando de ser crente, e aí no dia do arrebatamento, o que é que ele vai dizer? Se ele sabe da verdade, está dentro da igreja, assistindo os cultos, e não está preparado para subir no arrebatamento. Claro que ia ficar mudo. Disse então o rei aos servos. Agora, esses servos aí já são outros, porque esses servos aí são os servos que estão na hora da festa. Quem são esses servos? Os anjos. E isso fica provado na Bíblia, e a gente já viu, né, em aulas anteriores, que são os anjos que vão estar na hora do julgamento final e na hora da festa do arrebatamento da igreja. Amarrai-vos de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. São os anjos, irmãos, que vão levar as pessoas depois do julgamento para serem jogadas no lago de fogo e enxofre. E a gente vai ver isso, né? Quando a gente estudar o trono branco, eu vou voltar a falar desse texto, mostrando que são os anjos que vão fazer esse papel. Porque muitos são chamados, né? O evangelho está sendo pregado a todos, as virgens prudentes e as virgens imprudentes. Mas poucos são os escolhidos, quer dizer, poucos são aqueles que realmente creem em Deus, em Jesus como único, suficiente Salvador, e são fiéis. E a gente sabe que em Mateus 24 tem um versículo que diz: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Muitos são chamados, mas infelizmente estão brincando de ser crente, né? E aí agora, voltando para o slide da parábola, o rei é Deus, o príncipe é Jesus. O primeiro grupo é o grupo dos antigos profetas que anunciaram, e infelizmente Israel deu desculpa, né? Porque Jesus veio para os seus e os seus não receberam. O segundo grupo, os convidados com raiva, prenderam esses convidados e o mataram. Para mim, Jesus e João Batista. E aí, os anunciadores da época de Jesus. E aí, quando o rei ficou sabendo disso, o que foi que ele fez? Mandou um terceiro grupo recolher de todos os locais, por todas as ruas onde eles passassem. Exatamente nós. Quando nós recebemos a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí, quem são agora os convidados? Os convidados são todos que aceitarem Jesus como único, suficiente Salvador. E naquele grande dia, no dia do arrebatamento da igreja, o rei vai olhar para quem não está com roupa nupcial, quer dizer, as virgens imprudentes, e não vai deixar entrar nas bodas do Cordeiro. Nós vamos agora para a conclusão da lição 10. Nós temos aí, né, o que é a introdução, o que é as bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus e a igreja. Onde acontecerá? Acontecerá no céu. Quando acontecerá? Depois do arrebatamento da igreja. Nós vimos aí que o casamento judeu, né, o noivo vem, firma o compromisso, volta para casa do pai, prepara a câmara nupcial e vem e leva a noiva. E foi exatamente o que Jesus fez há 2000 anos atrás. Fez a promessa de nos arrebatar, voltou para a casa do pai dele, que é o céu, está preparando lugar agora, e no dia do arrebatamento da igreja, ele volta e nos leva. Quem são os noivos? Nós vimos em versículos que o noivo é Jesus, o Cordeiro de Deus, e a noiva é a igreja. E vimos agora a parábola do príncipe sendo explanada, e que cumpre exatamente a promessa de João 14. Então nós vamos agora para a conclusão dessa lição, que mostra, né, fazendo um resumo de tudo que eu acabei de falar, Jesus recebendo a sua noiva. Esse é o último slide, né? Uma imagem magnífica. Jesus, imagine a cena, irmãos, para o crente fiel, esse grande dia, Jesus chegando e dizendo: valeu a pena esperar. Tá vendo aí? Vocês evitaram o pecado, se santificaram, viveram uma vida evitando os prazeres do mundo, evitando as tentações que Satanás davam a vocês, e tá aí o prêmio. Agora vocês estão sendo convidados para o casamento, a noiva do Cordeiro, onde eu disse no passado que não beberia do fruto da vida, até esse grande dia, onde nós, os fiéis, seremos recebidos pelo próprio Jesus. Nós vamos poder dar um abraço nele
e vamos participar dessa grandiosa festa chamada o casamento de Jesus com a igreja. Que os irmãos se preparem a cada dia, irmãos. Esse é o último slide, essa imagem. Eu gostaria de terminar a aula com essa imagem, né, grandiosa, e que o irmão cada dia mais se santifique, busque a Deus, se afaste do mundo, se consagre, para no dia do arrebatamento da igreja você ter direito a participar da noiva e se encontrar com Jesus, juntamente, né, na presença de todos os anjos, para celebrar esse grande evento que será o casamento entre Jesus e a igreja, chamado de As Bodas do Cordeiro. Amém? Nós estamos terminando a aula de hoje. Eu espero que os irmãos tenham gostado da aula e aprendido e continuem se preparando para esse grande evento. Amém? Então nós vamos terminar a aula de hoje.